trazer uma palavra de Deus no seu coração, nesse momento, te convidar a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a gente vai ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 5. Deus que você conhece muito bem, o Espírito Santo me tocou para trazê-lo nesse momento até nós. Diz assim: aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Nesse momento, já por si só a palavra falando, mas tenho certeza que, como o Senhor acrescentou para mim, vai acrescentar para cada vida também. Então, que o teu Espírito tenha liberdade para fazer, Deus, essa grande obra em nosso meio, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando olhamos para o texto da palavra do Senhor, vamos aprender algumas coisas. Primeiro, que fica claro para cada um de nós, é que Jesus, aonde ele chegava, um grande evento acontecia. Onde Jesus estava, ali as multidões chegavam, as multidões apertavam, sempre querendo ouvir a sua palavra, sempre querendo ver o que ele iria fazer, qual era, alguns certamente buscando qual milagre que aconteceria. Mas todos sabiam que quando Jesus passava, era uma grande oportunidade. Então, onde ele aparecia, onde ele iria, o ensinamento que ele traria, tudo isso atraía muitas pessoas para que estivessem indo na direção dele. Agora, ao mesmo tempo que muitas pessoas acabam indo à direção do Senhor Jesus quando ele passa, é verdade também que muitas pessoas acabavam também ficando desatentas no meio do caminho. Elas talvez não conseguiam olhar para a multidão, para Jesus aonde ele estava, e também conseguiam ver ali algum motivo para também se juntarem naquela multidão e para juntarem aquela palavra para saber o que Jesus iria dizer, como essa palavra poderia transformar. E então, quando eu olho para esse texto da palavra, uma coisa que eu realmente não tinha reparado, que Jesus ele está com uma multidão buscando levar a palavra, multidão apertando para ouvir a palavra, junto ao lago de Genezaré. E nesse local onde Jesus estava, como a gente também vê no versículo 2, tinha ali dois barcos. E nesses dois barcos estavam ali, os pescadores estavam ali desembarcados e lavavam as suas redes. Interessante que se o evento e o grande evento e a grande notícia sobre Jesus já tinha tocado toda aquela cidade onde eles estavam, já havia tocado muitas cidades por onde Jesus havia passado, era também muito óbvio que a notícia sobre Jesus também tivesse já chegado a Simão e aos outros pescadores também que estavam ali.
Mas o que fazia com que esses pescadores, mesmo olhando para aquele evento, mesmo olhando para uma multidão em volta de Jesus ali, buscando ouvir a sua palavra, sabendo que ele poderia fazer milagres, sabendo que da boca dele saía a palavra de vida, saíam novos ensinamentos, o que fazia com que eles estivessem ali desembarcados e lavando as suas redes? E aqui eu queria hoje que você aprendesse comigo que nós temos que identificar melhor na nossa vida o que mais importa. O que mais importa para você? O que mais importa? O que tem direcionado a tua vida até hoje? A direção da tua vida até hoje é justamente a resposta que você tem para aquilo que mais importa. E quando a gente olha para esse texto, fica então mais fácil identificar aquilo que mais importava para os pescadores. Então não importava para ele naquele momento estar diante ou próximo de Jesus ou disputando um espaço para ouvir sua palavra. Não estava no coração deles naquele momento tentar assistir ou ver ou ajudar até levar alguém à presença de Jesus que pudesse ser curado, como no caso você vai se lembrar daquele paralítico que os 4 homens levam ele até Jesus. Então a presença de Jesus e a multidão reunida e aquele grande evento não fez um pingo de diferença para esses pescadores. E por que não? Porque certamente eles tinham algo na vida deles, ou pelo menos algo naquele momento, que importava mais do que a palavra que saía dele, que importava mais do que aquilo que ele podia fazer, que importava mais do que aquele momento que eles estavam vivendo. O objetivo deles, o que mais importava para eles, eram os peixes. Então se entregaram com toda a força que tinham, com toda a inteligência que tiveram, com toda a criatividade que tiveram, durante uma noite inteira, num trabalho duro, para poder tentar apanhar o objetivo da vida deles. E nessa direção do objetivo da vida deles, quando eles chegam pela manhã e não conseguiram recuperar, não conseguiram pescar aquilo que eles queriam, não conseguiam obter o objetivo da vida deles, eles ficam então frustrados, porque não conseguiram alcançar o que tanto queriam. Então, enquanto uma multidão estava se apertando pela palavra, indo a Jesus, Pedro e os demais estavam com eles, não conseguiam se preocupar com o reino, não conseguiam se importar com a palavra, porque queriam naquele momento curtir a sua frustração, curtir aquele momento pós-derrota, aquele momento que veio depois de não terem alcançado o objetivo da vida deles. E aí o que eles fizeram? Como você sabe, conhece a palavra, já lemos aqui, eles começavam a lavar as redes. E lavar as redes tem basicamente 2 significados. O primeiro deles é que quem lava as redes, ele tem que aprender a lidar com aquilo que não desejou. Ele acaba absorvendo algumas coisas quando ele tem um objetivo, quando ele tem um lugar onde ele quer chegar. E quando ele não alcança o seu objetivo e fica frustrado no meio do caminho, fica triste no meio do caminho porque não conseguiu chegar lá, mas no meio do caminho ele acabou colhendo algumas coisas que que foram consequência do esforço dele para chegar até lá. Então, quando eles passavam a rede buscando peixe, eles colhiam também pedras, algas, todas as outras coisas que ficavam agarradas, porque se a gente para ver, jogar uma rede na água e depois ficar lavando a rede, porque não pegou peixe, não tem cabimento, a água já lavava a própria rede. Então eles estavam lavando de quê? Eles estavam lavando a sujeira que tinham encontrado no meio do caminho. Eles estavam lavando daquilo que eles não tiveram como objetivo colher, que eles não tiveram como objetivo pescar. Miraram em algo, mas não conseguiram aquilo. Entretanto, muitas consequências no meio do caminho ficaram agarradas no meio da rede.
Como muitas vezes também você tenta e tem alguns objetivos na sua vida e tenta ir na direção daqueles objetivos, e aí você força para tentar chegar até lá, mas quando você olha, você talvez não tenha conseguido chegar, e aí quando você olha para trás, você pensa assim: olha, eu perdi o meu tempo fazendo esse curso, eu perdi o meu tempo fazendo essa faculdade porque não me serviu para nada, ou pelo menos eu não quero mais usar isso aqui, eu perdi o meu tempo apostando em determinada coisa, eu perdi o meu tempo abrindo determinado espaço para que fosse uma empresa, porque na verdade não era isso que Deus tinha para a minha vida. E essas várias tentativas em direção aonde não está Jesus, aonde não está a palavra de Deus, mas onde está apenas o peixe, vai começar a colher consequências no meio do caminho. E aí quando colhe consequências, você olha para Jesus, olha para a sua palavra, mas começa a olhar para as suas frustrações, e aí vai ter que começar a aprender a lidar com aquilo que não deveria estar na sua rede. Vai ter que aprender a lidar com aquilo que pegou, com aquilo que pescou, com aquilo que colheu no meio da sua vida, quando você não estava perto de Jesus. Jesus estava lá e você não quis ficar perto. E vai ter que lidar agora com as pedras para arrancar. Vai ter que lidar agora com a sujeira e vai ter que começar a lavar. Mas sabe, lavar a rede é fundamental para iniciar uma nova pesca. Pelo menos isso eles estavam fazendo de bom. Mas nesse momento também acontece algo, porque quando lava a rede, lavar a rede também significa mais uma coisa, que é desistir, e você já deve ter ouvido sobre isso. Quando alguém lava a rede, quando o pescador lavava a rede, é porque ele estava pensando em desistir de alguma coisa. Então, depois de tanto esforço, eles chegaram à conclusão que o melhor a fazer era parar de tentar. Já tinham tentado a noite toda, já tinham feito de tudo. Agora você imagina que eles saem das suas casas, das suas famílias, e a família deles esperava que eles trouxessem uma provisão, trouxessem os peixes. Para quê? Para que pudessem vender os peixes e levar outros recursos também para dentro da casa. Então você imagina uma pessoa que ela saiu para poder procurar o recurso, e a família ficou esperando para o recurso chegar, mas o recurso não chegou. Ou, melhor, antes de dizer que o recurso não chegou, é a cabeça daquele que não conseguiu levar o recurso. É a cabeça daquele que fala assim: como é que eu vou chegar agora na minha casa e eu vou dizer que eu não consegui vender, que eu não consegui pegar, que eu não consegui arrumar o dinheiro que eu achei que ia conseguir arrumar, que eu não consegui arrumar o emprego que eu fui tentar. Como é que eu vou voltar para casa para poder dizer do desemprego que bateu na minha porta? Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de ter que voltar e falar assim: agora eu não sei mais o que eu vou fazer. E essa era a cabeça dos pescadores naquele momento. Por isso que desistir não era tão fácil assim. O que eles queriam era continuar pescando, precisavam pescar, porque eles sabiam que precisavam levar o recurso. Mas eles chegam no momento em que eles dizem o seguinte: olha, não dá mais, não conseguimos mais, a gente vai ter que parar, porque a gente não tem mais condições físicas, talvez até emocionais, de continuar com aquela pescaria, de continuar com aquela tentativa. Então o grande problema deles é que mesmo diante de um grande evento, eles não se juntaram ao evento, mas eles ficaram apenas pensando: e agora? Vamos lavar as redes? E o que a gente vai fazer agora com essa frustração que a gente tem? Tem muita gente buscando palavra, buscando conhecimento, crescendo, mesmo em tempos de dificuldade. Tem muita gente que está assistindo a palavra aí e está crescendo com a palavra, está igual multidão, se apertando no meio das conexões de dados da internet para tentar ouvir a palavra de Deus e crescer. Mas tem gente talvez que esteja ouvindo aí que não estava nem ligando, mas hoje parou para poder ouvir. Hoje parou para poder receber a palavra. E sabe o que Jesus tem para dizer para você? Pare de ficar lamentando as coisas que você não conseguiu. Escolha o melhor lugar. E o melhor lugar é da onde sai vida. É na presença de Jesus Cristo, o nosso poderoso Senhor. Então, enquanto muitos querem parar, tem sempre aqueles que sabem: olha, mas eu quero ir na direção do Senhor.
E o que mais importava para Jesus, para eu saber o que mais importa para a minha vida, eu consigo olhar para a vida dos pescadores e ver o que mais importava para eles, era o peixe, eles tinham um objetivo. E muitas pessoas têm outros peixes por aí com outros nomes, daquilo que mais importa. Agora, o que mais importava para Jesus, eu digo para você que o que mais importa para Jesus é você. O que mais importa para Jesus são pessoas. O que mais importa para Jesus são vidas. E quando a gente entende que isso é o que mais importa para Jesus, eu preciso também entender que se importa para Jesus, também precisa importar para mim. Se isso é o que mais importa para Ele, isso é aquilo que eu mais me importo também, ou pelo menos é aquilo que eu deveria me importar mais. Se Ele se importa mais com vidas, eu só quero um ministério que me leve na direção das vidas. Se o que mais importa para Ele são vidas, o que eu quero é cuidar de uma célula com objetivo em vidas. Tudo o que eu quero fazer na minha vida, eu tenho um objetivo vidas. Se eu quero fazer um retiro, eu quero fazer um retiro com o objetivo de ganhar vidas. Se eu quero fazer uma festa, eu quero fazer uma festa com o objetivo de ganhar vidas. Se quero fazer um aniversário, quero também que o meu aniversário tenha o objetivo de ganhar vidas. E até já vi gente fazendo um enterro com o objetivo de ganhar vidas. Por quê? Porque as almas são muito mais importantes. A morte física, ela não pode nos parar, porque nós, em Cristo Jesus, vencemos a morte e podemos estar com Ele na glória. E aí eu fico pensando o seguinte, que enquanto a noite passava e a pescaria não dava certo, os pescadores, como disse para você, eles foram ficando preocupados por não conseguir pegar nada, por não conseguir nenhuma provisão. Mas eu queria que você pensasse uma coisa também, que imagina que a madrugada, sabe aquela noite que você perde o sono, e você fala assim, eu preciso dormir logo, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, e aí você não consegue mais dormir, daqui a pouco você começa a olhar e começa a clarear, e você fala assim, agora ele lascou, agora não consigo mais. E aí quando começa a clarear tudo ali, você fala assim, já não dá mais para dormir, agora tem que esperar só outra noite para dormir. Imagina os pescadores também pescando, imagina quando o salmista diz como um guarda, esperando ao romper da manhã, esperando o amanhecer, o dia, a expectativa de alguém que fica acordado a noite toda, nesse caso aqui, não querendo que amanhecesse, mas querendo continuar a noite, mas aí os primeiros raios de sol já começam a brilhar, o dia começa a aparecer, e eles pensam assim, bom, já que o dia começou a nascer, então isso significa também que as minhas tentativas e os meus esforços estão chegando ao fim. Então o sol naquele momento para os pescadores era um sinal de que o fim estava chegando, de que o fim se aproximava daquela pescaria. Mas de outro lado também eu fico pensando numa coisa, sabe o que eu penso? Eu penso também que durante a noite Jesus dormia. E Jesus, ele não faz nada à toa, mas tudo que ele faz tem um propósito, tudo que ele faz tem um objetivo. Ele não vai a nenhum lugar à toa, ele não leva nenhuma palavra à toa. Tudo que ele leva, cada palavra, ela leva para ele uma resposta. Nenhuma palavra volta para o Senhor vazia, mas sempre leva para ele aquilo que lhe apraz, uma resposta do ser humano para ele. E Jesus, naquele momento, ele não vai ao lago de Genezaré à toa. Ele não vai ao lago de Genezaré porque assim, ele acorda, imagino eu, e aposto minhas fichas nisso, que ele acorda pela manhã e ele pensa o seguinte assim, pai, aonde o Senhor quer me levar? Ele não pensa assim, é Cafarnaum, será que é Genezaré? Será onde é que é? Não, ele não pensa nisso. Mas ele sabe muito bem que tudo que ele faz, e para cada manhã que ele acordava, tinha uma direção de Deus para a sua vida, tinha uma direção do Pai para a sua vida também. E aí quando ele escolhe ir ao lago de Genezaré, significa para mim também que ele saiu de sua casa naquela manhã no raiar do sol. Enquanto Jesus sai no raiar do sol para iniciar e para se encontrar com alguém, Pedro e os pescadores achavam que aquele era o fim. Mas enquanto para eles era o fim, para Jesus era o início de algo grande que iria acontecer. Da mesma forma eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que talvez quando você olhe possa imaginar, olha, o fim está chegando, mas Jesus chega para poder dizer, se você vê o fim, eu ainda vejo o início de tudo, e de tudo aquilo que eu posso realizar na sua vida. Naquela manhã Jesus sai com um objetivo, Jesus sai com um propósito.
Jesus não sai para que algo terminasse, mas ele sai para que algo comece. Jesus, quando ele vai ao lago de Genezaré, não era para a multidão apenas. Quando ele vai ao lago de Genezaré, é porque certamente ele sabia, estarão ali alguns pescadores dos quais eu vou usar para impactar toda a humanidade. Está entendendo? Ali estaria Pedro, ali estariam outros discípulos. E ele sabe, não, eu tenho algo muito grande para poder fazer na vida deles, então eu preciso me encontrar. E Jesus vai, cheio de fé, seu coração, vou lá agora. E vão no lago de Genezaré, e eles vão estar lá, e aí eu vou liberar uma palavra sobre a vida deles. E aí quando ele chega lá e ele vê a multidão, ele olha para um lado, olha para o outro, cadê Pedro e os outros? Quando ele olha de longe, eles estavam lá. Eles não estavam ali onde Jesus queria. Quando Jesus olha, eles estavam lá, eles não estavam onde queria. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que você não esteja no lugar certo para poder ouvir a palavra de Jesus, eu quero dizer, Jesus vai arrumar um jeito de ir até você. Ele vai arrumar um jeito de chegar até você. E é isso que a palavra de Deus vai ensinar para nós. No versículo 3, entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse por um pouco. Então Jesus, ele projetou levar a palavra para Simão Pedro, para os outros discípulos que estavam ali. Então ele fala assim, eu vou entrar lá no barco. E aí a primeira coisa que Jesus faz é pedir o barco. O que Jesus disse é, me deixe entrar. É o que Jesus está dizendo para você. Está frustrado, seus objetivos falharam, o que mais importava na sua vida eram outras coisas. Tem gente que o que mais importa é o casamento, o que mais importa é a faculdade, o que mais importa é o carro. É peixe para lá, é peixe para cá, é peixe para lá. Tem sempre aquilo que mais importa, não tirando a importância das outras coisas, existe prioridade no reino. E prioridade está nele. Ele é a nossa prioridade. E sendo ele a nossa prioridade, ele diz, me deixe entrar. Então você hoje tem mais uma oportunidade. Jesus olha para você e pergunta para você, você vai me deixar entrar ou não? Ou você vai ficar me deixando aqui do lado de fora? Ou você vai começar a me deixar aqui ainda, ficar batendo na porta para você quantas vezes mais? Você precisa me deixar entrar. Quer sair da frustração? Quer que o fim que você vê se torne no início que ele vê? Deixe Jesus entrar no barco da tua vida. Então não é, e quando Jesus entra no barco, não é para dar o que você quer, mas é para dar o que você precisa. O que Pedro e os pescadores queriam? Peixe. Mas Jesus sabe muito bem o que ele pode oferecer. O que ele pode oferecer é instrução. Antes dele entregar qualquer coisa, ele quer ensinar outras. Então quando ele vai para lá, não é para entregar o que precisa. Então se você está clamando e pedindo a Deus, Deus, estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro, o Senhor está falando assim, sossega, descansa. Antes de eu te entregar, você precisa aprender algumas coisas. E isso que você está passando vai te ajudar a ensinar. E aí Jesus sobe no barco para quê? Para ensinar as multidões. É isso que diz a Bíblia no versículo 3. Então o que você pensa que é a vida? Quais são os seus planos? Você só começa uma vida de verdade quando começa isso pela palavra de Deus, pela instrução do Senhor. A nossa vida com Ele só começa quando a palavra vem. Então a sua vida tem um propósito e você precisa entender isso. E será que olhar para trás, lá na frente, quando nós temos a palavra do Senhor sobre nós vamos poder olhar para trás e saber que valeu a pena. Agora, quem não tiver a palavra do Senhor sobre a sua vida, quando ele olhar para trás, ele não vai conseguir enxergar que valeu a pena. Então, qual é o seu objetivo? O que mais importa? O que mais importa precisa estar lá, no meio da multidão, buscando a palavra de vida que vem na direção. E sabe de uma coisa? Jesus também, obviamente, ensinava aos pescadores. E eu não sei o que Jesus ensinava, mas sabe de uma coisa? Quando chegar no céu, essa é uma das perguntas que eu vou fazer para ele. Porque eu fico pensando, o que Jesus disse durante o ensino que foi tão motivador, para depois que ele lança uma frase, ele faz com que Pedro e os demais acreditem naquela palavra? O que ele ensinou naquele dia? E eu, quando chegar no céu, eu falo assim, eu tenho umas perguntas para fazer, será que pode marcar uma audiência aí com o mestre aí? Eu fiquei imaginando, falei, será que Jesus falou para eles assim, pedi, e dá-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-lhe-á. Será que foi isso que ele disse?
Será que ele disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar? Ou será que ele disse qualquer outra coisa? Não sei. Eu sei que nenhum evangelista relatou, mas relata a atitude de Pedro, que vem logo em seguida. Olha o que diz a Bíblia, versículo 5, é a lamentação de Pedro. Respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Aí a última frase: mas sob a tua palavra lançarei as redes, porque Jesus havia dito no versículo 4, ó, lance as redes desse lado. Então essa frase foi suficiente para que acontecesse algo com Pedro e com aqueles homens que estavam ali. A palavra veio para gerar despertamento. E a palavra hoje ela chega também para isso, para gerar despertamento no seu e no meu coração. Então o despertamento ele vem, primeiro ele vem como? O despertamento vem pela palavra. Ninguém pode ser despertado porque um líder de ministério ou porque o pastor falou assim: ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Sabe, o maior despertamento é o que vem pela palavra, porque quando Deus fala, você sabe que não dá para calar a voz de Deus. A voz dos outros você cala, você exclui no Facebook, você bloqueia no WhatsApp, você cala a voz de todo mundo, mas a de Deus você não cala, porque Ele fala. E digo uma coisa para você: Deus não muda de ordem enquanto você não obedece a que Ele já deu. Então você quer parar de ouvir Deus falar a mesma coisa sempre para você? Então faça logo o que Ele já mandou, que aí Ele manda você fazer outra coisa. Tem gente que quer se aprofundar na presença de Deus, no relacionamento com Ele, mas não consegue dar mais um passo de obediência, nunca vai se aprofundar. Então o despertamento vem pela palavra do Senhor. Então seja como for, eles foram despertados pela palavra, despertados pelo milagre, versículos 6 e 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique de tanto peixe, quase naufragarem de tanto peixe que ali havia. Então, pelo milagre, tudo o que eles queriam desde o início, Jesus lhes entregou. E quando Jesus entregou, Ele não entregou o que eles pediram. Jesus exagerou na entrega. Ele entregou muito mais do que eles haviam pedido. Então o que você está precisando? Primeiro vem a instrução, depois vem aquilo que você precisa para a sua vida. Então, tanto tempo que eu não digo isso, né? Eu vou dizer isso agora para você que já estava com saudade de dizer isso. Você olha para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele: Jesus vai exagerar na tua vida. Ai, Jesus, estava com saudade já de mandar dizer para o irmão que estava do lado. Matei a saudade. O despertamento ele vinha também para apontar em algumas direções, e uma delas era para apontar para a condição espiritual. Versículo 8 e 9 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois a vista da peça maravilhosa e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Olha o que aconteceu com Pedro. Quando ele viu aquilo, imediatamente ele se lembrou do quê? Do seu pecado. Ele falou assim: não, olha a minha condição. Sabe o que Jesus quer fazer na sua vida, meu irmão? Ele não quer te abençoar apenas, mas Ele quer que a sua vida espiritual, Ele não quer te entregar uma bênção material, melhor dizendo, mas Ele quer que a sua vida espiritual também seja plenamente abençoada. Quando Ele reconhece que Ele é um pecador, Ele está agora credenciado para poder ser um discípulo. Porque quem não reconhece a sua condição não pode crescer. É melhor se expor, como Pedro se expôs, para a salvação, do que viver a vida inteira escondido, embolado no meio do pecado. E isso tudo servia apenas para levar para a condenação. Versículo 10. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, e disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Então o despertamento vem também para quê? Para aquilo que mais importa. Jesus, quando sai da casa dele, decidido ir ao lago de Genezaré, é para se encontrar com os pescadores. E aí ele ensina para os pescadores o seguinte: sabe qual deve ser o objetivo da sua vida?
pessoas, vidas. Não adianta ganhar tanto, não adianta acumular tanto, se você não conseguir ter uma vida que agrade ao Senhor a ponto de tocar a vida de outras pessoas também. A sua evangelização, ela não pode parar porque você não pode ir em algum lugar. Você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem telefone, você tem tanta coisa. Vidas é o que mais importa. Ele se importa com pessoas e não espera menos de nós. Para encerrar, versículo 11: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. O que eles fizeram? Colocaram o barco no lugar, a provisão estava ali e eram os peixes, mas eles abandonam os peixes para seguir a Jesus. O que está ensinando aqui? Que para o despertamento ele vem para a gente aprender a deixar aquilo que menos importa. Aprender o que mais importa são vidas. Deixar o que menos importa são as distrações muitas vezes da nossa vida. Então, diante do que mais importa, o que menos importa só pode ocupar o tempo e precisa ser deixado, precisa ser abandonado. Jesus hoje está liberando essa palavra sobre a sua vida para te ensinar algumas coisas. Nós vamos orar por isso nesse momento. Vou chamar o ministério de louvor, porque Jesus, Ele está em busca daqueles que dão prioridade para Ele. Será que na sua vida você tem conseguido dar prioridade para Ele? Compreender o que mais importa e corrigir a vida nessa direção é a atitude correta que irá fazer alguém olhar para trás e dizer: a minha vida valeu a pena. Quando você chegar lá na frente, você quer olhar para trás e saber que a sua vida valeu a pena? Você quer olhar para trás e saber que a sua vida deu certo, que a sua vida foi segundo o Senhor ensinou para você? Então você está sendo chamado para poder seguir a Jesus, para levar a salvação do Senhor sobre a sua vida, mas também sobre a vida de outras pessoas também, porque isso é o que mais importa. Você estava talvez esperando e tentando desistir de algumas coisas na sua vida, lavando rede, preocupado com outras coisas, mas o Senhor hoje está chamando você para dizer uma coisa para você: eu tenho algo grande para fazer. Então lembra disso. Todas as vezes que você estiver durante a noite tentando pescar e se esforçando, a luz pode parecer o fim, mas a luz para Jesus do outro lado, enquanto você não vê, é o início de algo grande que Ele quer fazer. Então, se você tem visto apenas o fim na sua vida, pare de olhar com os teus olhos e comece a olhar com os olhos de Jesus. Ele marcou um encontro com você para dizer para você: eu nunca parei de sonhar contigo, eu nunca parei de acreditar em você, e só eu sei o que você pode realizar através de mim. Feche os teus olhos na tua casa, enquanto louvamos ao Senhor, que eu quero orar com você por isso. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar
coração na presença de Jesus. Deus conhece tua estrutura. Apresenta para Ele a tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Deixa Ele vir na tua direção. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Sinta Ele aí. Olhou todas as suas lágrimas. Está próximo a você. E mandou eu te falar. Aleluia. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte. Volte para o mar alto. Aleluia. Na vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Senhor Deus, teu filho e a tua filha está nessa hora, Senhor, com o coração inclinado na tua presença. Senhor, ele pode até ter visualizado o fim, mas nessa hora o Senhor visualiza um grande início na vida dele, um grande recomeço. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tira os olhos dele, Senhor, da direção errada. Tira os olhos, Senhor, do peixe. Tira os olhos, Senhor, da rede suja. Tira os olhos de tudo isso. E coloca, Senhor, os olhos dele agora, Senhor, na tua palavra, no teu ensinamento. E a partir disso, a tua palavra que traga despertamento. Eu tenho certeza que tem homens e mulheres sendo despertados agora no seu lar, para a tua presença, para te ouvir. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, realiza uma grande obra na vida do teu filho. Cumpre a tua palavra. Eu sinto o teu Espírito Santo fluir e deixando claro ao teu filho e à tua filha que se ele precisa de peixe, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai abençoar, o Senhor não vai deixar que falte nada na casa dele, nada na vida dele, em nome de Jesus. O Senhor vai proteger, porque o Senhor tem sempre uma palavra de provisão, sempre tem uma porta aberta que vai trazer a provisão sobre o teu povo. Mas nessa hora, em nome de Jesus, nós queremos aprender a colocar no lugar da prioridade aquilo que mais importa. E o que mais importa, Senhor, é fazer como o Senhor fez, nos preocuparmos muito mais com vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus, ele pega os discípulos dele, diz para ele: vem, que eu vos farei pescadores de homem. E quando eles largam tudo para seguir a Jesus, naquele momento os discípulos fizeram um pacto com Jesus. Nós estamos na igreja metodista no ano do pacto. Hoje é dia de ceia. E sempre quando falamos de ceia, falamos desse pacto, dessa aliança. E eu queria que você fizesse um pacto na sua casa, quando você tomar da Santa Ceia também, como os discípulos fizeram. Não, eu não quero apenas seguir Jesus e obter os seus milagres, mas eu quero seguir Jesus a ponto de me preocupar com aquilo, ou melhor, com quem ele se preocupa. E você na sua casa, quando tomar a sua Santa Ceia, você vai pedir a Jesus: Senhor, me dê uma vida para me orar. Me dê uma vida para eu me importar com ela, ligar para ela, conversar com ela e investir na vida dela. A igreja não pode parar. A igreja não pode parar. E o pacto nos leva à frente. O pacto nos leva adiante. Está preocupado com muita coisa, meu filho? Está preocupado com muito peixe que está faltando? Está preocupado com todo o esforço de uma noite inteira? Jesus está dizendo: tira os olhos disso. Tira os olhos disso. Porque tem outras coisas que eu quero que você se preocupe. Tem outras coisas que você precisa ir na direção delas. Outras pessoas que estão sofrendo, que estão tristes, que estão abandonados, que não tem um lugar para recorrer. Mas a tua palavra será a palavra de Jesus. Aquilo que sair da tua boca será a própria palavra do Pai na vida deles. Então nesse momento da Santa Ceia será o momento desse pacto, em que vamos seguir a Jesus, que vamos seguir ao Senhor por esse caminho de ir na direção das pessoas. A Santa Ceia do Senhor está aqui. Eu vou consagrar aqui. E na sua casa também. Eu vou estender as mãos. E será consagrado para a glória e honra do Senhor. Paizinho de amor, Senhor Jesus.
Deus Santo, nessa hora nós apresentamos, Senhor, o Teu corpo, Teu sangue, apresentados aqui, representados no pão, no suco da uva. Senhor, que nós estamos aqui nessa hora, Pai, para poder celebrar. Quero consagrar, Senhor, esses elementos. E diante da Tua palavra, Senhor, celebrar também quando tomarmos, Senhor, esse pacto contigo, para renovar, Senhor, não nos preocupando apenas com a nossa própria salvação, mas nos preocupando também com a salvação de muitas pessoas que estão por aí. Por isso, Senhor, eu consagro agora os elementos do pão e do vinho, como corpo e sangue do Senhor. Os que estão aqui, o que está na casa do teu filho e da tua filha, o corpo, o pão e o vinho como corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Que em nome de Jesus, ao comermos, ao bebermos, sejamos participantes, renovemos, Senhor, essa aliança contigo, renovemos, Senhor Jesus, esse pacto contigo, e firmemos ainda mais esse pacto de nos preocupar com aquilo que o Senhor se preocupa, de nos importar mais com aquilo que importa mais para o Senhor. Nos importaremos com vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedi dois irmãos que distribuam para a gente aqui os elementos entre nós, em nome de Jesus. Você na sua casa, você vai distribuir agora esses elementos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, para nós podermos participar junto e celebrar junto ao nosso Rei, ao nosso Senhor. E enquanto você estiver celebrando na sua casa, repartindo na sua casa, você vai pegar, você vai fechar os teus olhos e você vai começar a pensar naquilo que eu te disse. Pede ao Senhor também, pede ao Senhor o nome de uma pessoa, pede ao Senhor uma vida, para que você também ore nesse momento e para que você se comprometa com Jesus para ir na direção dessa pessoa, para que você se comprometa com Jesus para chegar até ela e levar a sua palavra, o seu cuidado, o seu amor. Aleluia. Enquanto louvamos ao Senhor, você vai poder fazer isso. Abra o seu coração aí diante de Deus. Isso. Se entregue na sua presença poderosa. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Vou pedir que você comece a orar por essa vida e comece a abençoar ela agora em nome de Jesus enquanto cantamos. Deixou o céu para buscar. Visita essas pessoas, Senhor. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
lugar nessa hora a levantar o teu pão na sua casa. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que comerdes, anunciaremos que o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. Todas as vezes que comermos desse pão, nos lembramos do teu sacrifício, da tua entrega por nós, de que o Senhor não fez caso, Senhor, da traição, mas mesmo no meio dela, de homens, o Senhor sempre perdoou, e esse perdão chegou a nós até o dia de hoje, essa graça, esse amor. Celebramos contigo, Senhor, o pacto de nos importar com o que o Senhor se importa, o pacto, Senhor, de seguir na direção que o Senhor tem para nós. Alinha a nossa visão, que seja um ano, Senhor Deus, de alinhamento, um ano de firmar pacto contigo, com a tua palavra, em nome de Jesus. Coma com fé do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, comido o pão, levantou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, anunciareis que aquele que morreu também ressuscitou, e que voltará para buscar a sua igreja. E nós, como igreja do Senhor sobre a terra, declaramos: Maranata, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, porque teu poder é a honra e a glória. Beba com fé e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Adore ao Senhor. Adore ao Senhor a sua casa. Levante as suas mãos para os céus. A morte venceste, Ele venceu. o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Invencível, inigualável, hoje pra sempre. Tu reinarás, Jesus. Oh, aleluia! E o reino dele chega sobre a sua vida. A glória se manifesta sobre você. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Renovamos esse pacto contigo, Senhor. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluias. O Santo Deus está aqui nesse lugar. Talvez nessa hora que você que assiste esteja afastado do Senhor Jesus Cristo, esteja preocupado em lavar as redes, com tantas outras coisas. Mas Jesus hoje está dizendo para você: deixa eu entrar nesse barco e tudo vai mudar. Você vai receber instrução, você vai ver milagre e você vai ter direção para a sua vida. Se você quiser, na sua casa, onde você estiver, é só dizer: Jesus, entra então no meu barco. Entre e toma conta de tudo. Entre e seja o dono, seja o Senhor. Arruma tudo de lugar. Mexe aonde quiser na minha vida, no meu coração. Fala isso para Ele. Talvez você já aceitou um dia, se afastou. Diz isso para Ele. Diz: Senhor, eu me perdi nesse tempo. Eu me perdi essa semana, eu fiz coisas erradas. Mas entra de novo no meu barco. Entra de novo na minha vida e muda a minha história de novo. Me perdoa, tenha misericórdia de mim. Passa com teu sangue nessa hora e me livra dessa marca ruim que o pecado deixou. Oh, Jesus, ouve agora essa oração do teu filho e da tua filha, que ele faz agora diante do Senhor.
Que o Senhor o receba como teu filho. Que o Senhor o perdoe e encha de graça, o encha de amor. Que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida do Cordeiro. E que desse lugar jamais seja apagado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que seja bem-vindo ao reino dos céus. Seja bem-vindo à presença do Pai. E seja mais alguém que vai influenciar, indo na direção de pessoas. Porque o que mais importa é ganharmos pessoas do reino das trevas e trazermos para o reino da luz. Seja um ganhador de vida, seja alguém voltado para a palavra e para a vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado por esse culto. Obrigado pela oportunidade de Te adorar, Senhor. Eu quero Te pedir que o Senhor abençoe, Deus, a semana do Teu filho, da Tua filha. Que o Senhor abençoe casas, famílias, projetos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todo o Teu povo. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus é sobre a sua vida, sobre a sua casa. Onde colocar a tua mão será abençoado, onde pisar a planta dos teus pés, abençoado será. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, prospere na tua casa e na tua vida, em nome de Jesus. Amém. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é.